Olá, é com imenso prazer que participo da 9ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica de Portugal. Então, o tema da minha pesquisa é Wikipédia, elaboração de um guia introdutório para docentes. Faz parte do eixo temático ET2, formação de professores, trabalho docente e novas tecnologias. Eu sou a Andressa Elgayer da Silva Moretti, doutoranda da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Bauru, aqui no Brasil. Sou orientada pela professora Daniela Melaré de Vieira Barros e orientanda do professor doutor Agnaldo Robson de Souza. Então, vou apresentar uma breve introdução para vocês. Então, a Wikipédia, que foi fundada em 2001, ela é um projeto enciclopédico online multilingüe, escrita em licença livre por uma comunidade de voluntários ao redor do mundo, conhecidos como wikipedistas, que disponibilizam gratuitamente informações e conteúdos gerais e científicos na internet para que todos na sociedade possam ter acesso ao conhecimento de forma livre e ética. Então, o objetivo desse projeto, do projeto Wikipédia, é o de desenvolver e manter conteúdos abertos por meio de projetos baseados no sistema Wiki e fornecer conteúdos completos desse projeto ao público gratuitamente. Recentemente, tem se ampliado muitas discussões no que concerne ao uso dessa ferramenta no meio acadêmico, então seja como uma fonte de consulta ou como um instrumento de ensino e aprendizagem. Contudo, essa percepção, dessa ampliação do uso da Wikipédia para o ambiente pedagógico, como uma ferramenta pedagógica, ela exige principalmente uma mudança de atitude, Então, primeiramente do docente e, em um segundo momento, do aluno. Então, essa mudança de atitude se refere de um agente passivo, aquele que apenas acessa as informações na Wikipédia e que tem, então, uma aprendizagem passiva, para um agente ativo, aquele que ensina, aquele docente que aprende e que ensina a editar e a criar conteúdos, e que, portanto, pode proporcionar oportunidades de uma aprendizagem ativa, colaborando com processos inovadores de educação e democratização dos conhecimentos científicos. Contudo, apesar de ter observado na literatura um número de pesquisas se ampliando em relação ao uso da Wikipédia como um recurso pedagógico, foi observado poucos trabalhos na literatura no idioma português que abordassem sobre o uso da Wikipédia em sala de aula com finalidades pedagógicas, principalmente no campo das ciências da natureza, como a química, a física, a matemática e a biologia. Então, há necessidade de se fomentar pesquisas sobre a temática para que mais docentes possam ter acesso a esse recurso educacional e tecnológico. O objetivo deste artigo, então, é o de motivar e facilitar a prática pedagógica da Wikipédia aos educadores, principalmente do ensino superior. Para isso, será apresentado um guia denominado Wikipédia, Guia Introdutório aos Docentes, que foi elaborado de forma a contribuir para que os docentes tivessem um primeiro contato com este recurso. Então, entende-se que este primeiro contato e a prática das edições será alcançado exemplificando-se como realizar o acesso e as edições, inicialmente algumas edições mais simples nesse ambiente wiki, bem como também demonstrando os principais benefícios, desafios e possíveis soluções de empregar a Wikipédia em sala de aula. Então, aqui nós temos alguns trabalhos que foram encontrados na literatura, não apenas trabalhos no idioma português, aqui nós temos alguns artigos também do Canadá, Estados Unidos, do Brasil também, de Portugal. Então, foi observado alguns benefícios que foram relatados por esses docentes que fizeram o uso da Wikipédia em sala de aula. E também foi observado alguns desafios que eles encontraram durante o processo de empregar a Wikipédia em sala de aula. Então, os principais benefícios relatados por esses docentes foram o aprendizado do conteúdo científico por parte dos alunos, oportunidade de se estudar tópicos mais avançados dos conteúdos,
possibilidades de realizar práticas de internacionalização e de interculturalidade, incentivo para os alunos a se tornarem autores ativos e produtores de materiais didáticos para um vasto público, desenvolvimento de habilidades relacionadas à alfabetização informacional, desenvolvimento de competências complementares nos alunos, como a capacidade de leitura crítica e busca bibliográfica adequada, adequação de escrita científica e remoções de plágio, desenvolvimento de habilidades analíticas na identificação de erros em um artigo, a percepção por parte dos alunos da importância da escolha de terminologias adequadas no momento da escrita, e o respeito aos direitos autorais sobre o uso de imagens, sobre as imagens publicadas na internet e também da criação de imagens próprias. E alguns desafios que foram encontrados e relatados foram, ter mais especialistas da área de exatas envolvidos na verificação dos conteúdos de forma a reduzir possíveis erros conceituais aos alunos e ao público em geral. Então, aqui, os docentes chamando mais pessoas, mais docentes que são especialistas nas áreas, que seja da química, da física, da biologia, para que se envolvam nesse projeto de forma a contribuir na parte da verificação dos conteúdos da Wikipédia, para reduzir alguns possíveis erros que possam ter nas páginas, também foi relatado em relação a aprender a cultura dos wikipedistas. Então, quando a gente se inicia as edições, é importante conhecer a cultura, ver os históricos das conversas, entrar em contato com a comunidade de wikipedistas, para ir aprendendo um pouquinho sobre a parte do funcionamento interno da Wikipédia. E também foi encontrada a dificuldade de aceitação desse recurso por parte dos docentes. Isso principalmente porque ainda existe muito preconceito em relação ao emprego desse recurso tecnológico, o emprego da Wikipédia como um recurso pedagógico. E esse preconceito, infelizmente, vem bem da parte dos docentes mesmo, uma certa resistência. Bom, em relação à metodologia, então, para a elaboração do guia foram utilizadas as orientações gerais de elaboração de um manual de usuários contidos na página da Universidade Federal de Santa Catarina, com algumas adaptações de acordo com a nossa realidade aqui da pesquisa. Também foram consultados e estudados outros guias nacionais e também guias internacionais, como um modelo de referência. E os tópicos e os conteúdos foram delineados e diagramados, utilizando para isso a plataforma online de design em comunicação visual, o Canva. Então, aqui alguns resultados. Então, no guia é apresentado um sumário com os principais tópicos abordados, de forma bem objetiva, contendo, por exemplo, recomendações para editar com a Wikipédia, sobre os 5 pilares da Wikipédia, uma ambientação e um começo ali na página da Wikipédia, como editar, outras edições, propostas de se trabalhar e avaliar com a Wikipédia, propostas de edições de um verbete na química, entre outros tópicos. Então, aqui na figura 1, a gente tem a capa do guia, a capa proposta do guia, e também o sumário. Bom, nos tópicos ambientação e um começo, conhecendo a aba tutorial, editando um artigo e outras edições em um artigo, optou-se por organizar as informações num estilo de tutorial, em que recortes da página da Wikipédia demonstrassem um passo a passo de uma primeira edição na Wikipédia. Então, foi realizado esse print da página da Wikipédia e foi mostrado ali por essas linhas avermelhadas um passo a passo de como realizar a primeira edição dentro desse ambiente wiki. Isso por quê? Porque inicialmente o docente ele passa por uma fase de adaptação com o funcionamento interno da Wikipédia, de forma a conhecer suas funcionalidades e o processo interativo e colaborativo com a comunidade mais antiga de wikipedistas, antes de poder ensinar os alunos, sua operação em sala de aula. Então, essa etapa ainda é bem importante. Então, outro tópico que foi adicionado no guia foi uma relação de 26 artigos em português que abordam sobre a aplicação pedagógica da Wikipédia em sala de aula, de acordo com essa figura 3. Então, este estudo ele faz parte de um dos capítulos da tese de doutoramento,
cujo título desse artigo é A Wikipédia como recurso tecnológico e educacional no idioma português, uma revisão sistemática da literatura. Este artigo ele já está submetido a uma revista e ele faz parte, então, da pesquisa, né, de doutoramento que estamos realizando no momento. Então, entende-se que, a partir da consulta a esses artigos, os docentes eles podem ter ideias e parâmetros para desenvolver projetos e distintas atividades com os alunos. Então, ali na figura 3, como é possível observar, está elencado, né, os hiperlinks de todos os artigos, né, cujo o uso da Wikipédia, né, foi com essa vertente pedagógica dentro da sala de aula. Então, outro tópico adicionado ao guia refere-se a uma proposta de edição de um verbete na química, trabalhando com práticas de internacionalização e interculturalidade, né, de acordo com a figura 4. As diversas formas de se trabalhar a internacionalização e a interculturalidade, podem se fazer presentes nas aulas, utilizando também a Wikipédia para isso. Então, essa proposta descrita no guia faz parte de artigos científicos publicados que demonstram a viabilidade de se trabalhar em conjunto essas 3 temáticas: a prática de internacionalização, interculturalidade, as práticas colaborativas na Wikipédia e o ensino de química. Então, essa proposta, ela foi elaborada também de acordo com as pesquisas realizadas durante as etapas do doutoramento. Então, ali a gente pode ver na proposta que nós temos um tema, uma possível disciplina que é envolvida, né? No caso ali a química, a língua inglesa, ou também pode ser utilizada a língua espanhola. Nós temos um público-alvo e uma estrutura necessária para poder realizar essa proposta em sala de aula. Tem um resuminho da proposta, os objetivos pedagógicos a serem alcançados pelos docentes e ideias de avaliação. Também foram colocados ali, como uma observação, alguns cuidados necessários que o professor, o docente, ele pode utilizar durante a aplicação dessa proposta em sala de aula. Bom, nós ainda estamos desenvolvendo este guia, então ainda vai existir outros tópicos, novos tópicos que serão elaborados. Como conclusão, existem atualmente poucos trabalhos da área de ciências da natureza que utilizam a Wikipédia como recurso tecnológico educacional nas aulas, nas salas de aulas no idioma português. Então, a proposta do guia, a Wikipédia, um guia introdutório para docentes, ainda em fase de elaboração, tem por objetivo facilitar o contato e a adaptação do docente com este recurso. E, por fim, né, ao final da elaboração desse guia, pretendemos, então, disponibilizar o guia por meio da licença Creative Commons na Wikipédia, tornando-o um recurso educacional aberto para que docentes e outros profissionais da área de educação possam utilizá-lo e adaptá-lo para novas necessidades pedagógicas. Gostaria de agradecer, então, a todos pela apresentação, por assistirem à apresentação, agradecer ao meu orientador, professor Dr. Agnaldo Robson de Souza, e a minha professora co-orientadora, professora Daniela Melaré. Muito obrigada a todos. Aqui algumas referências, e é isso.